Olá, eu sou o professor Leandro e hoje a gente vai estar falando um pouquinho de Brasil e a América do Sul. Então, vem comigo, deixa o like, deixa um comentário e dessa vez eu não vou esquecer, no finalzinho tem palavra-chave. Eu não devia ter avisado, né? Que agora você pode correr o vídeo lá pro final, ver qual é a palavra-chave e assiste o vídeo, pô, aprende. Então vamos lá. Esse é para meus alunos do Classroom, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de Brasil e a América do Sul. Bom, o Brasil é o maior país da América Latina. Então, o título é Brasil e América do Sul. Ué, então por que você está falando América Latina? Porque eu tenho que dar ênfase que ele é o maior país não só da América do Sul, mas também da América Latina, que inclui lá a América Central e o México. O Brasil é o maior em extensão territorial, é o maior em tamanho e também é o maior economicamente falando. Certo? Eu separei aqui, tô olhando para cá porque eu separei aqui um monte de pontos da qual eu não posso esquecer de estar falando com vocês para o vídeo não ficar muito extenso. Então, aqui a colonização do Brasil, por mais que tenha sido colônia de exploração, lembrando aí, colônia de exploração, né? A gente tem a diferença. A América Anglo-Saxônica foi colônia de povoamento e a América Latina foi colônia de exploração. Colônia de exploração, basicamente, é aquela colônia que eram feitas em grandes e extensas propriedades monocultoras, onde tudo que era produzido ali era para abastecer o mercado externo e utilizavam a mão de obra escrava. Enquanto lá a colônia de povoamento era o pessoal vinha para lá para morar, se estabeleciam em pequenas e médias propriedades policultoras, plantavam vários tipos de alimentos e era para o mercado interno, né? Por isso eram vários tipos de alimentos para colocar no meu prato de comida. E a mão de obra era assalariada e familiar. Lógico, o sul da América anglo-saxônica foi colônia de exploração também, ao sul dos Estados Unidos. A gente vai ter um vídeo falando sobre Estados Unidos e a gente vai estar falando sobre a Guerra de Secessão e, toda essa diferença, tá? Bom, por isso que eu tenho que separar aqui os pontinhos, senão eu acabo me empolgando e falando lá de um outro assunto que a gente pode deixar para outro vídeo. Então, por mais que a gente tenha sido colônia de exploração igual a todos os países da América Latina, nossa colonização foi um pouco diferente dos nossos vizinhos. Teve muita coisa diferente, na verdade, por mais que tudo tenha sido de exploração. Por exemplo, a gente não tem uma comunidade negra muito grande nos outros países da América do Sul, porque comumente a mão de obra escrava dessas localidades foi a indígena. Então a gente tem uma população maior de descendentes de indígenas dentro desses países, desses outros países da América do Sul. No Brasil que a gente tem o negro, o índio também, né? Mas o índio em menor quantidade. A gente teve um massacre de índio aqui. Quando a gente vai falando de um vídeo de Brasil, mais especificadamente, a gente pode trabalhar melhor essa. Como é que foi a chegada do português aqui, o que aconteceu com os índios, as guerras, as doenças e todos os fatores que envolveram a chegada do português aqui e o impacto que foi nas comunidades indígenas. Mas isso aconteceu nos outros países também da América do Sul, onde eu não tive necessariamente a mão de obra escrava negra. Então o Brasil, que foi o último país da América a abolir a escravidão, é um país que possui a maior quantidade de pessoas negras e onde teve também a vinda de escravizados vindos da África para cá. A gente não vai ver isso na Argentina, no Chile, na Bolívia, certo? Então, mas todos foram explorados, tá? E ficaram dependentes e muito do capital estrangeiro. Eu coloquei um pouquinho mais abaixo aqui na minha lista aqui dessa ideia da gente falar dessa dependência do capital estrangeiro. Então a gente tem aí, na América do Sul, basicamente, quem colonizou foi Portugal e Espanha. Então a gente pode dividir aí em América Portuguesa e América Hispânica, sendo a América Portuguesa apenas o Brasil. O Brasil é o único país da América do Sul que vai estar falando o português, que vai ter a língua, né, a língua nacional, o português. Os outros vão ser hispânicos, né, com espanhol. Então, o que, que a gente tem aqui? Por mais que Portugal e Espanha, nessa época, tivessem realidades diferentes,
eles deixaram marcas visíveis de sua colonização até os dias de hoje. E os países que tiveram a maior alteração cultural, que foram mais aculturados por Portugal e Espanha, é Brasil e Argentina. Os outros países vizinhos, eles possuem uma... Eles conseguiram, né, manter mais a sua cultura. E aqui, Brasil e Argentina, a gente foi muito mais impactado pela cultura europeia. Então, o Brasil é o único país que fala português, e isso é por conta do Tratado de Tordesilhas, tá? Essa divisão. Então, para definir exatamente qual parte seria explorada na América do Sul e quem exploraria, Portugal e Espanha assinaram um acordo. Olha só o absurdo, né? Eles chegam aqui e encontram pessoas, as populações indígenas. E quando chegam aqui e encontram essa população indígena, eles resolvem que a terra não é daquela população, é deles. E eles estão fazendo acordos para poder ver de quem é o quê, a partir do momento que eles colonizaram. Então, a gente tem então o Tratado de Tordesilhas, que era para definir, basicamente, quais áreas iriam ser exploradas por Portugal e quais áreas iriam ser exploradas pela Espanha. A área portuguesa é a partezinha ali que pega o Nordeste, pega o Sudeste do Brasil e tal, que ficou para Portugal. Então isso aí acabou fazendo com que os bandeirantes, por exemplo, é aquele camarada que ia para o meio do mato para poder definir o que era de Portugal. A América do Sul ela teve diversas invasões, holandesas, francesas, inglesas, tentaram invadir o Brasil, inclusive, para tomar o que era dos portugueses. A gente teve até guerras, portugueses se aliando com algumas populações indígenas para poder expulsar franceses e holandeses, por exemplo, em determinadas épocas. Bom, a linha que dividia o Tratado de Tordesilhas era uma linha imaginária, né? Eles que cortaram ali esse novo continente para eles, né? E dividiram. Ah, isso aqui é da Espanha e isso aqui é de Portugal. E isso acabaria com os conflitos que tanto Portugal e Espanha possuíam para saber quem é que iria explorar e o que ali quem tinha maior direito à colonização na América. Então eles delimitaram essa linha imaginária ali, que seria o que seria de Portugal e o que seria da Espanha na América do Sul. Então, como eu falei aí, viu, olha só, eu coloquei aqui embaixo, já tinha falado lá em cima, o Brasil e a Argentina tiveram uma aculturação mais acentuada, né? Os países vizinhos conseguiram manter mais a sua cultura. Pra você ter uma ideia dessa parada que eu falei lá em cima, né? De dependência que os países da América do Sul têm sobre países estrangeiros, num primeiro momento, sobretudo da Inglaterra. Para você ter uma ideia, a Argentina, por exemplo, ela teve tanto investimento da Inglaterra que chegou um momento em que parecia que a Argentina era uma colônia basicamente inglesa, de tanto dinheiro investido dos ingleses. Então ela ficou altamente dependente da Inglaterra, não conseguindo caminhar com as próprias pernas em relação a- aos outros países, né? Ela não sabia andar sozinha, não tinha recursos para poder ser um país forte sozinho. Era altamente dependente dos ingleses. Ingleses esses que eles mexeram muito na geopolítica da América do Sul. A gente vai ver uma coisinha ou outra aqui que eu vou falar, mas que a gente vai ter vídeos específicos mais para frente, como por exemplo a Guerra do Paraguai, que foi lá no século XIX, onde o Paraguai era praticamente uma das maiores potências da América do Sul, se não a maior potência da América do Sul nesse momento aí, nesse século XIX. E aí os ingleses não vão gostar muito disso e vão estar fomentando que Brasil, Argentina e Uruguai eles entrem num conflito com o Paraguai, que queria ali o controle do Rio da Prata. Isso a gente vai fazer um vídeo então sobre a Guerra do Paraguai, para poder especificar melhor isso daí. Ou eu coloco alguns textos nos outros canais que a gente tem de comunicação, como o grupo lá do Facebook, Geografia em Foco, Professor Leandro. Também tem uma página agora, tá? É Professor Leandro, né? Pode seguir lá essa página aí que tem algumas informações, principalmente sobre política atualmente, tá? Inclusive alguns dos vídeos que estão aqui no canal, que estão editados bonitinho, são postados nessa página Professor Leandro Silvio, lá no Facebook. Então, estava falando do Paraguai, né? Então, mas eu ia falar da Argentina. O Brasil ele também teve essa dependência inglesa porque pegou empréstimos com a Inglaterra.
Então, tanto o Brasil quanto a Argentina, quanto outros países acabam ficando dependentes do capital estrangeiro, né? Não conseguem caminhar sozinhos e depende, lógico, a gente vai ter momentos da história em que a gente vai ter as rédeas sendo afrouxadas em relação a esse domínio econômico de outros países, que a gente pode chamar de neocolonialismo, desses dessa dependência que Brasil, Argentina e outros países da América do Sul vão ter com o capital estrangeiro. Mas não é só essa dependência com países europeus ou com os Estados Unidos atualmente, não. A Bolívia, por exemplo, a Bolívia ela é dependente do Brasil. O Brasil sacaneia bastante também, tá? Porque, como eu disse, o Brasil é mais forte aqui na América Latina do que os outros países. Muitos bolivianos, eles são contratados para virem para o Brasil, para trabalhar em fábricas, para tentar ter uma vida melhor do que as vidas que eles levam na Bolívia, são enganados, são colocados para trabalhar em situação semi-escrava ou escrava, né? Muitos é, trabalhando para poder comer, né? Sendo pago com comida, ou eles têm os passaportes presos por essas empresas. A Bolívia também é um dos lugares onde mais entra droga, no caso da fronteira Brasil-Bolívia, da Bolívia entra bastante drogas no Brasil. E a Bolívia, apesar de ser forte em relação ao gás natural, era controlado esse gás natural pela Petrobras brasileira. E aí o Evo Morales, quando ele presidiu a Bolívia, né, foi presidente da Bolívia, foi inclusive o primeiro presidente indígena, de descendente indígena da Bolívia. Pra você ter uma ideia, os indígenas, basicamente, eles são a população mais pobre, os descendentes de índios são as populações mais pobres nesses outros países vizinhos ao Brasil. Como eu disse para vocês, não teve a entrada do negro como mão de obra escrava, muito da mão de obra foi a população indígena e esses descendentes são a população mais pobre dentro desses países. O Evo Morales ele nacionalizou o gás da Bolívia, que era controlado pela Petrobras, o que foi uma porrada na economia do Brasil, mas foi excelente para a economia da Bolívia. E ele, como presidente da Bolívia, lógico que ele vai querer o bem da nação dele, da Bolívia, né? Então, o Brasil ele explorou muito a Bolívia tentou aí dar os seus passos para poder ficar mais livre de Brasil e essa nacionalização do gás natural na Bolívia foi um desses passos. Então, a gente falou aqui um pouquinho sobre Brasil e América do Sul, algumas dessas relações. Vamos ter outro vídeo falando mais profundamente dessas relações. Foi um resumão aqui. Inclusive, algumas das passagens do vídeo de hoje vamos tentar fazer vídeo sobre o assunto em específico, como é o caso citado Guerra do Paraguai. Então, a gente se vê no próximo vídeo.